Dia 1º de julho, teremos aqui a eleição de oficiais na igreja, diáconos e presbíteros. E durante esse mês tem sido instruída. O primeiro sermão dessa série foi liderança, ou Deus levantando lideranças no Antigo Testamento, nos cultos da manhã, nos cultos da tarde e noite, no Novo Testamento também, vendo isso, essa mesma temática. Na semana passada pensamos nos cultos da manhã, também nos da tarde e noite, sobre diaconato, e nessa manhã temos pensado aqui sobre presbiterato, tarde e noite também estaremos trabalhando nesse tema. E para isso eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 4, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós somos gratos ao Senhor por Tua palavra, ela é palavra do Senhor, e nós pedimos aqui, Pai, que o Senhor livre o nosso coração de nós mesmos, das nossas bases que muitas vezes são erradas, das nossas filosofias ou do mundanismo que muitas vezes assalta a nossa mente, e que o Senhor firme o nosso coração aqui na Tua palavra, Pai. Que o Senhor guarde o nosso coração em Cristo Jesus, e que possamos aqui, Pai, aprender mais do Senhor, reconhecendo aqui a Tua glória, a Tua vontade e o Teu favor. Senhor, por amor do Teu nome, da Tua glória, nós pedimos que o Senhor nos abençoe aqui nessa manhã e nos conduza em tudo, glorificando assim o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vemos a desgraça no nosso país de forma muito clara, fruto de eleições mal sucedidas. Mas a gente pode pensar também fruto de propostas mal sucedidas, de propostas de corações que são corrompidos, de corações ímpios, de corações que não conhecem a Deus e que, por não conhecerem a Deus, vivem uma perspectiva de glória do eu. Eles vivem para uma autopromoção, para uma autoglorificação e até mesmo os atos de bondade, as propostas que muitas vezes são dirigidas ao povo, elas não são dirigidas com o fim último no bem do próximo, mas principalmente também na autopromoção, na autoglorificação e tudo mais. Eu penso que, assim como nós escolhemos mal no mundo, muitas vezes escolhemos mal na igreja também. E somos levados por vários sentimentos que não são muitas vezes o caminho bíblico, que não é muitas vezes aquilo que Deus nos mostra na Sua palavra, como sendo vontade dEle, como sendo os parâmetros que Ele coloca, mas guiados por nosso coração, guiados talvez por um senso de amizade, por um coleguismo, ou muitas vezes até por percebermos que determinadas pessoas possuem algumas capacitações para exercerem ou para participarem de determinadas funções, determinados cargos. Eu penso que deve haver no nosso coração, como filhos de Deus, como pessoas redimidas por Cristo, um apreço pela palavra de Deus. É muito estranho quando isso não existe. É muito estranho quando as filosofias do mundo, ou muitas vezes o nosso próprio querer, fruto de um coração enganoso, desesperadamente corrupto, continua a coordenar as nossas escolhas, as nossas decisões. Precisamos ser pessoas que olham para a palavra de Deus
e que não tem a palavra de Deus como um mero amuleto que permanece aberto muitas vezes na sala de casa, mas como palavra de Deus, autoritativa, única regra de fé e prática, e assim sermos conduzidos por aquilo que Deus quer para a nossa vida, pelo caminho que Deus aponta para nós, e não segundo as nossas conveniências, ou segundo aquilo que achamos ser melhor. Nesse texto aqui, da primeira carta de Pedro, nós temos aqui no capítulo 5 as aplicações daquilo que Pedro fala e traça como teologia até o final do capítulo 4. Aqui no capítulo 5, Pedro começa a trazer algumas aplicações, e a primeira aplicação, ou aquilo que ele traz em primeiro lugar, tem a ver com a liderança da igreja. E é interessante como Pedro se coloca aqui. Ele roga aos presbíteros que há naquela igreja, era uma igreja, por certo, dispersa. Pedro roga por eles, e ele se coloca presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Eu penso que na nossa sociedade, principalmente dentro dessa visão evangélica, não só do Brasil, mas em outros países também isso faz parte, isso é uma visão que contradiz o pensamento que tem sido posto como normal. Pedro aqui é um apóstolo, ele foi vocacionado diretamente pelo Senhor Jesus. É importante que a gente diga isso, porque não existem apóstolos nos nossos dias. Pedro, ele foi chamado pelo Senhor Jesus para ser apóstolo, ele recebe a sua vocação diretamente do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo, Pedro se coloca aqui de igual para igual com presbíteros. É interessante também, irmãos, porque a palavra presbítero, ela aparece 66 vezes na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, porque é uma tradução do grego. Ela aparece 66 vezes no Novo Testamento. Ela aparece nos Evangelhos. E aí a gente percebe que o presbítero fazia parte da sinagoga. Dentro do sistema da sinagoga, os anciãos que são falados por Jesus, muitas vezes, os escribas, os fariseus e os anciãos, a palavra ancião ali significa literalmente presbítero. Não era alguém só de idade, mas era alguém que tinha uma experiência muito grande na palavra. Da mesma forma, quando o apóstolo Paulo começa suas viagens, ou quando a igreja de Atos ali ela é formada, a gente vê presbíteros sendo levantados por Deus dentro da igreja, a ordenação de presbíteros dentro da igreja. A gente percebe também em Atos 20, por exemplo, quando você olha ali Paulo se despedindo dos presbíteros de Éfeso, Paulo coloca a guarda do rebanho que estava ali em Éfeso, debaixo da autoridade desses presbíteros. E ele diz assim: olha, eu estou partindo agora, parafraseando aqui Paulo, estou partindo para Jerusalém, não deixei de ensinar coisa alguma que não fosse proveitosa, diariamente ensinando a palavra de casa em casa, também na escola de Tirano. E Paulo diz assim: agora cuidem do rebanho de Deus, observem o rebanho de Deus, porque depois dessa minha partida, lobos vorazes penetrarão e tentarão devorar o rebanho. E como pastores do rebanho, esses presbíteros são chamados para guardar o rebanho de Deus, de toda sorte de más influências, de más doutrinas, de tudo aquilo que tenta perverter a fé. A gente percebe isso de forma muito clara no livro de Atos, a gente percebe muito claramente isso também nas cartas a Timóteo, tanto na primeira carta, como na segunda carta também. Em Tito também nós percebemos isso, na carta de Tiago também, quando ele fala sobre chamar os presbíteros para fazer a oração da fé. É interessante a participação dos presbíteros e está diretamente ligada ao pastoreio da igreja. É por isso que Paulo está dizendo aqui: rogo aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Voltando um pouco à ideia que existe hoje em dia, é uma ideia de promoção. A pessoa começa como, de repente, ali, algum tipo de auxiliar dentro da igreja. Ele é promovido a diácono, depois é promovido a presbítero, é promovido a pastor, depois é promovido a bispo, a arcebispo, daqui a pouco é apóstolo, pai apóstolo, patriarca, e daqui a pouco inventam aí a quarta pessoa da Trindade, porque quanto maior o nível, parece que maior o poder, maior a autoridade sobre os outros que estão debaixo da sua autoridade.
Parece que o pensamento que existe é exatamente esse. Se chega num nível onde de repente outras pessoas chegaram, então eu preciso subir um nível acima, até que eu alcance o posto aí de repente de mais uma pessoa da Trindade. É complicado, irmãos, porque nós não vemos base bíblica nenhuma para isso. E a gente percebe aqui o coração humilde de Pedro se colocando de igual para igual ali junto com os presbíteros. A gente percebe também que na sequência do Novo Testamento não aparecem novos apóstolos, mas são instituídos presbíteros. Os presbíteros, eles carregam nesse sentido, entendo o que eu vou dizer, eles não são apóstolos, mas eles carregam o legado dos apóstolos, no sentido de toda a doutrina dos apóstolos agora está na tutela dos presbíteros e cabe a eles agora pastorear e instruir segundo a instrução dos apóstolos, que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, Pedro se coloca aqui nessa mesma perspectiva. Vamos lá alguns aspectos do texto que ele coloca aqui. O versículo 2 traz para nós aqui algumas realidades que são colocadas e que fazem parte do ministério do presbítero. Pedro faz questão de traçar aqui dois aspectos. Ele sempre vai ligar um aspecto positivo da vocação a um aspecto negativo. Constrangimento, por exemplo, diferente de espontaneamente, assim como sorte da ganância, diferente de boa vontade, ou dominadores, diferente de modelos. Ele faz questão de traçar esses paralelos aqui, usando aí todo o seu aprendizado como judeu, e isso faz parte da filosofia, tipo de aplicação que os judeus faziam. Então vamos lá, versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. A palavra pastorear, a gente encontra no Salmo 23, de forma muito clara ali, Davi reconhecendo esse cuidado pastoral de Deus, e várias citações no Antigo Testamento coloca Deus como sendo esse pastor, e Deus tratando o seu povo como sendo o seu rebanho. A gente percebe isso também nas falas de Cristo. Jesus vai se declarar como sendo o bom pastor, e o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, as ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. O seu pastor não deixa que nenhuma se percam, ele cuida das suas ovelhas, ele protege as suas ovelhas. E da mesma forma, Pedro vai usar aqui agora essa figura de linguagem: pastoreai o rebanho de Deus. Pastorear aqui está ligado a esse cuidado mesmo. E é interessante, irmãos, porque pastoreio não é algo que é produzido pela força do braço, não é algo que se escolhe fazer, mas é uma vocação de Deus. Eu já conheci muita gente que se levantou e disse assim: olha, eu vou fazer seminário, eu vou fazer algum curso, eu quero liderar, e Deus não estava vocacionando aquela pessoa para isso. Muita gente bem interessada, às vezes até bem intencionada, procura dizendo assim: olha, eu queria liderar um grupo pequeno, mas Deus não tem levantado a pessoa para isso. Daí os treinamentos que nós temos aí, de duração de pelo menos 3 anos aí, onde a pessoa não só aprende teologia, mas a pessoa é experimentada também, para que a pessoa se perceba, quais são os dons que Deus me deu, qual é a vocação que Deus me fez dentro do corpo de Cristo. A gente vai percebendo nessa caminhada, a gente vai conhecendo não só os níveis de teologia das pessoas, mas os próprios dons que Deus deu a essas pessoas. E o pastoreio, ele faz parte de uma seleção de dons que Deus distribui. É claro que nós podemos nos aconselhar mutuamente, nós podemos instruir uns aos outros mutuamente, a gente pode abrir a Bíblia e estudar com as pessoas. Só que quando Pedro traz essa palavra aqui, ele traz essa palavra dentro de um contexto que está ligado com uma vocação. E a vocação que ele aponta aqui é o pastorado, é o presbiterato. Então, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Eu gosto muito disso que Pedro fala também, porque o rebanho é de Deus. O rebanho não é dos presbíteros, ou o rebanho não é do pastor, o rebanho é de Deus. E Pedro faz questão de reconhecer isso, e talvez aqui lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que estão descritas lá no Evangelho de João, quando Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. As minhas ovelhas. Não são as suas ovelhas, Pedro, são as minhas. Irmãos, o risco
de muitas vezes andarmos flertando com aquilo que é de Deus, é muito grave. Eu lembro de uma pregação que eu assisti há muito tempo atrás, do pastor Ricardo Agreste. Ele dizia que o grande risco dos pastores hoje em dia é viverem uma relação de adultério com a noiva de Cristo, porque eles tendem a pensar que a noiva é a noiva deles, que a igreja é a igreja deles, que as ovelhas são ovelhas deles, mas é de Cristo, o rebanho é de Cristo. A responsabilidade que nos cabe, enquanto pastores, enquanto presbíteros, é a responsabilidade de conduzirmos nesse sentido assim, a noiva de Cristo ao próprio Cristo. Não é conduzir segundo aquilo que eu acho que é melhor, não é fazer aquilo que eu acho que é mais bonito, mas é segundo o noivo requer de nós, para que nós não sejamos pegos num tipo de adultério ou de flerte com aquela que é a noiva de Cristo, com aquelas que são as ovelhas ou o rebanho de Deus. Esse rebanho está entre eles. E é outro ponto aqui que eu vejo Pedro levantando, que não é um rebanho fora, mas ele traz uma questão aqui posicional, uma questão de local. Aquelas ovelhas estão entre aqueles pastores, ou aqueles pastores estão entre aquelas ovelhas. Há uma participação dentro do rebanho. Não é alguém que tem uma caminhada de fora, não é alguém que está na margem, não é alguém que está alheio à vida das ovelhas, mas é alguém que tem cheiro de ovelha, é alguém que caminha com as ovelhas, é alguém que já está inserido no meio, não é alguém que aparece em tempos de eleição. Parece que isso é muito comum, né? Tanto lá no mundão, como aqui também, em outras igrejas também, de repente acontece isso. Você vê, né, aquelas campanhas que acontecem, né, para prefeito, para governador. A pessoa nunca vai no mercado público, né, mas quando está em campanha, chega lá para comer pastel, uma coxinha, tomar um caldo de cana, abraçar lá aquele pessoal, tal, não sei o quê, está por ali, porque ele quer votos. De alguma forma ele quer ganhar das pessoas ali algum prestígio. Olha, vê só, eu estou lembrando dele porque ele está aqui no nosso meio. Essas pessoas já estão inseridas, essas pessoas já participam. E é interessante que no dia da ordenação, a igreja é perguntada sobre isso. Você reconhece a vocação desse homem que está aqui na frente? E a igreja reconhece não por um mero formalismo ou por conta de uma liturgia, mas a igreja deve reconhecer porque aquela pessoa de fato é pastor já no meio. O seu dom já tem sido experimentado, a sua teologia, o seu pastoreio já é algo que é experimentado dentro da igreja. Não é algo que as pessoas são tomadas de susto. Rapaz, eu nem sabia que fulano existia, fulano é daqui. Mas o pastoreio já faz parte da sua caminhada na igreja, das ovelhas ou do rebanho de Deus que há entre vós. E aí vem uma expressão, não por constrangimento. Existem muitas coisas nos nossos dias que são feitas por constrangimento. Existe muita gente que faz as coisas porque simplesmente tem que fazer, ou pela força ou por algum tipo de imposição. E a palavra constrangimento aqui significa exatamente isso, pela força, ou como por obrigação. Irmãos, é certo que muitas vezes nós somos meio que levados a participar de determinadas coisas meio que como por força mesmo. Às vezes a gente está com algum problema de saúde, às vezes a gente está muito cansado, às vezes a gente tem algumas limitações, está tomado por outras coisas. Mas quando ele fala aqui de pastoreio, e eu penso aqui que o material que Deus deu, ou que Deus entregou para os pastores, para os presbíteros, pastorearem o rebanho, se a gente puder fazer uma síntese disso, são duas coisas essenciais: a oração e a palavra. O pastoreio que não acontece por meio da palavra e da oração, ele é um pastoreio inválido. Ele pode ter uma aparência muito grande de boa vontade, mas ele é invalidado pela própria palavra de Deus. Deus nos chama, e isso aquece o nosso coração, porque se nós caminharmos paralelo a isso, ou num outro caminho que não seja o caminho da palavra e da oração, se for só por boa vontade, se for só porque eu acho aquilo ali legal e eu vou fazer aquilo ali porque é legal, irmão, não vai demorar muito tempo e a gente vai se cansar. Mas quando nós somos fiéis à vocação que Deus nos fez,
quando nós somos fiéis àquilo que Deus nos deu para fazer, quando nós somos fiéis aos dons que o próprio Deus nos deu, irmãos, a gente não faz as coisas por constrangimento, a gente não faz as coisas por obrigação. Eu lembro que participei de uma conferência há um tempo atrás, e o pastor citava 2 casos distintos dentro da igreja. Lá na igreja dele, na entrada, tinha como se fosse uma estante, e eram colocados os boletins da igreja. E ele falava assim que percebia de forma muito clara 2 diáconos ali na igreja dele. Especificamente esses 2, né? Haviam outros, mas de forma bem clara esses 2. A hora que um deles chegava na igreja, o culto começava às 9 horas, ele chegava sempre 5 para as 9, 10 para as 9, e ele tinha que organizar a estantezinha lá, colocar os boletins. Ele fazia aquilo correndo, apressadamente, colocava de todo jeito, e os irmãos estavam chegando na igreja, ele estava lá colocando aquilo, não sei o que, todo suado, e as pessoas davam bom dia, ele, tá, bom dia, passa, então, entra, tem vaga ali na frente. Era aquele cara todo meio assim. Enquanto que existia outro, que quando ele estava na escala, ele procurava chegar sempre 1 hora antes, e ele fazia questão de meia hora antes do culto, já está tudo organizado lá. A igreja já estava toda pronta, uma igreja bem menor, bem pequenininha, e ele organizava, ligava os ventiladores da igreja e fazia lá as coisas, aquela coisa toda tal. E quando os irmãos chegavam, ele estava na porta da igreja saudando os irmãos com um sorriso. Bom dia, Deus abençoe, olha, venha por aqui, olha, sente aqui, Deus abençoe você, você está precisando de alguma coisa? Aquela pessoa bem pronta para servir. E ele sentou com aquele primeiro diácono e conversou com aquele primeiro diácono e perguntou, olha, o que é o serviço para você, como é que você se sente no domingo? E ele disse assim, olha, todo domingo que eu estou na escala para mim é um caos, porque, olha, é muita pressão na minha mente, e eu tenho que sair de casa mais cedo, e eu não consigo, e eu fico ali todo afobado com aquilo tudo para organizar, e as pessoas chegando, e eu tenho que falar com todo mundo, e nem sempre eu estou com um sorriso no rosto, e nem sempre eu quero receber bem, eu não sou uma pessoa... Aí começou a colocar tudo, a vomitar tudo aquilo ali para fora. E o pastor disse assim, irmão, talvez você seja a pessoa certa no lugar errado. Talvez você esteja fazendo aquilo que Deus não chamou você para fazer. E ele disse assim, mas pastor, como é que eu vou sair disso aqui? O que é que minha família vai pensar? O que é que os irmãos vão pensar? E o pastor olhou para ele e disse assim, você deveria olhar e dizer assim, Deus, o que é que o Senhor pensa disso? Porque se Deus vocacionou você, se Deus chamou você, Deus capacitou você para esse serviço. E Deus dá paixão no coração para que você sirva olhando para Ele, em comunhão com Ele, obedecendo aquilo que Ele deu a você para fazer com alegria, e não por constrangimento. Sabe, irmãos, aquilo me marcou muito, é um testemunho bem simples, mas aquilo me marcou muito, porque muitas vezes, quando nos pegamos cansados, ou tristes, ou sem querer fazer algumas coisas, talvez não estejamos servindo. Eu estou dizendo talvez, porque muitas vezes nós temos o dom, nós temos a vocação, e perdemos Deus de vista. Não temos buscado a Deus, o coração está tomado por outras demandas, e aí a gente faz de forma constrangida mesmo, ou pela força, ou pela obrigação de ter que fazer. Mas talvez não tenhamos os dons para aquilo que estamos servindo, para aquela função que estamos exercendo. E aí a gente precisa ser muito sincero, tranquilo diante de Deus com isso, e pedir para que Deus sonde o coração da gente diante disso. E aí, diante de um Deus que conhece o nosso caráter, não pensarmos em termos de reputação ou do que os outros vão pensar, mas caminharmos em fidelidade diante de Deus. E aqui é interessante que Paulo faz esse contraste, Pedro faz esse contraste, constrangimento, mas espontaneamente. A palavra espontaneidade aqui, um texto que veio à minha mente, é quando Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, ele está falando ali sobre as ofertas que são levantadas. Se eu não me engano, a 2 Coríntios 9, o versículo 7, Paulo vai falar sobre a não ofertar por constrangimento, mas com alegria, espontaneamente, com alegria. Porque Deus ama a quem dá com alegria.
Eu creio que é esse coração que está voltado para um serviço que é bênção na sua vida, que não está fazendo algo debaixo de pressão ou de imposição, mas que está servindo com leveza, ainda que seja penoso o ministério, mas que serve com leveza, ainda que existam espinhos, ainda que muitas vezes existam cargas pesadas, mas serve com alegria, espontaneamente. Serve com espontaneidade. O segundo aspecto que ele diz aqui, ele fala aqui, é o aspecto da sorte e da ganância, contrastando aí com a boa vontade. Eu penso que nos nossos dias, principalmente nos nossos dias, essa questão da ganância, ela tem tomado um volume muito grande. Sávio falou isso aqui no primeiro culto, dizendo que quando foi fazer um cadastro uma vez na troca de um carro, enquanto estava fazendo lá o test drive do carro, o vendedor falou com ele: você faz o quê? Eu sou pastor. Olha, talvez seu cadastro não passe. Eu lembro que quando 2 vezes, em tempos diferentes, o meu cadastro foi negado. E aí o vendedor disse assim: não, a gente passa por outra financeira aqui, vamos fazer financiamento por essa, e aí eu vou tentar conseguir a mesma taxa para você. E eu perguntava a ele: olha, por que foi negado? Eu trouxe declaração de imposto de renda, eu trouxe contra-cheque, eu não tenho nome sujo no SPC, no Serasa, por que foi negado? Não, a gente é sigilo, a gente não pode dizer porque as pessoas podem pegar isso aí e entrar com um processo. E aí eu disse assim: rapaz, olha, eu não vou entrar com processo nenhum, não vou entrar, eu dou minha palavra a você. Por que foi negado? Ele disse assim: é porque o senhor é pastor. É porque o senhor é pastor. Irmãos, a coisa talvez mais fácil nos nossos dias seja abrir uma igreja numa esquina. E como as coisas se conduzem nos nossos dias, é muito fácil ganhar dinheiro com a igreja. Basta você ver os, entre aspas, gigantes aqui, os apóstolos e tantos outros que se levantam nos nossos dias aí, igrejas neopentecostais e tantas outras seitas, que se levantam, e como é fácil. Eu lembro que uma vez no seminário, a gente pagava uma matéria chamada Teologia do Culto, e aí a gente tinha que ir em algumas igrejas, até seitas também, para tentar fazer a liturgia daquele culto. E eu lembro que a gente foi numa igreja aqui no centro da cidade, entre aspas aí você coloca igreja, numa segunda-feira, eu e mais 3 colegas do seminário. Rapaz, não sei se você já sentiu enxaqueca, eu tenho crise de enxaqueca constantemente, mas aquelas foi uma das piores crises de enxaqueca que eu já tive, uma das piores. Irmãos, em momento nenhum a Bíblia foi aberta nem lida, mas o tempo todo, tudo que se fazia: levante sua carteira, levante sua bolsa, e cantava música sobre aquilo, e fila lá para se comprar um manto da justiça na época lá, um negocinho de TNT mal feito, e as ofertas começaram com 10 mil reais, e gente foi, tinha muita gente, e ele dizia assim: olha, quanto mais você pagar, a sua causa vai ser atendida mais rápida por Deus, e também o tamanho da sua causa, quanto mais complicada for, pague mais, porque é mais complicado para Deus resolver. Então ele vai gastar mais tempo para resolver aquela... Rapaz, absurdos, mas não só o manto da justiça, mas o tijolo da construção, não só o tijolo da construção, mas o galho de arruda, a mesa branca, o sal grosso, e tantas outras coisas, irmãos. E existem discursos mais sutis também, que muitas vezes as pessoas nem se apercebem, mas há um disfarce muito bonito por trás, e o que se quer com toda aquela capa de falsidade e de espiritualidade é literalmente o dinheiro. Você tem aí seitas que possuem, que é dona aí de uma rede de TV, e os programas mais caros dessa rede de TV são exatamente na madrugada, onde ninguém assiste. Os programas mais caros não são no horário nobre, é durante a madrugada. Sabe o que é isso, irmãos? Lavagem de dinheiro. O Ministério Público e tantos outros, a Receita Federal tenta de todo jeito pegar, mas não consegue, porque é tudo muito bem articulado, é tudo muito bem feito, e porque o brasileiro, principalmente o brasileiro, é muito místico. A gente veste aquela capa de não toque no ungido de Deus,
não julgue o ungido de Deus, não faça isso. Quando a Bíblia chama de falso profeta, quando a Bíblia chama de falso mestre, se você abrir aí, segunda carta de Pedro, capítulo 2, de repente você vira aí só uma página, eu vou ler só do versículo 1 ao versículo 3, mas fica como lição de casa aí para você ler todo o capítulo 2. Veja só o que é que Pedro nos diz aqui. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Irmãos, ele está dizendo entre vós. Falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. A gente encontra também na carta de Judas falando sobre isso, nas cartas de Paulo, nas cartas de João. De certa forma, existem falsos mestres, seja por sorte da ganância, por esse apego ao ganho ilícito, ou seja por outros princípios, arrebanhando pessoas. Eu penso, irmãos, que muitas igrejas têm surgido também nos nossos dias, e talvez o viés não seja o viés do dinheiro, mas que para mim também tem a ver com essa sorte da ganância, porque eu quero um número de seguidores ou de pessoas que sigam de repente uma filosofia que eu tenho na mente, e essa filosofia, na maioria das vezes, ou 100% das vezes aí, não é bíblica, mas é simplesmente algo que é conveniente. E a gente vê aí uma série de igrejas que abraçam o liberalismo, uma série de igrejas que abraçam, não, porque nós temos que ser sal e luz, nós temos que fazer o bem sem olhar a quem, nós temos que abraçar não sei quem, não sei onde, nós temos que demonstrar amor fazendo isso e aquilo, mas não há pregação do Evangelho. Existe uma série de comunidades que têm crescido hoje aqui dentro de Recife, e que tem cativado principalmente muitos jovens, por conta de tecnologia, por conta de discursos que são discursos dessa pós-modernidade. Eu lembro que um tempo atrás a gente esteve pregando aqui na igreja uma série sobre família, e uma pessoa depois colocou lá, fez uma postagem lá, mandou para mim depois dizendo assim: olha, eu não concordei com nada do que você falou lá de Provérbios 31 da mulher virtuosa. Eu disse: rapaz, você não está discordando de mim, você está discordando do próprio Deus. Aí a sua crise é com Deus, não é comigo não. E aí a pessoa disse assim: olha, vou mandar para você o vídeo de uma igreja que eu tenho frequentado aí, para você ver como é lá. E aí estava lá, né, o pastor e, sei lá, outra mulher sentada numa cadeira, os dois conversando sobre: mas é um absurdo essa questão de mulher ser submissa nos nossos dias, é um absurdo a mulher empoderada, a mulher tem que fazer, tem que acontecer, tem que liderar, a mulher ir pau a pau com o homem, esse negócio de papéis, esse negócio do passado, e a galera lá inteira aplaudindo aquele negócio. Meu irmão, porque é isso que agrada o coração. E o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, quando ele chama Timóteo a permanecer na palavra, ele diz a Timóteo: porque nos últimos dias, Timóteo, as pessoas vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se entregarão às fábulas, aos ilusionistas desse século, não só naquele tempo, irmão, mas no tempo de hoje. Nós crescemos com as nossas bases, sejam lá marxistas, sejam lá outra coisa lá que ocupa o lugar, que é a idolatria do mesmo jeito. A gente cresce com essas bases no coração, e é muito mais confortável para mim não permitir que a palavra quebre essas bases, mas de alguma forma fazer síntese dessas bases idólatras que eu tenho no meu coração com algum tipo de discurso que alia as duas coisas. E aí eu digo assim: não, mas eu estou lá na igreja, mas eu estou ouvindo, eu estou aprendendo, eu descobri o que é comunhão de verdade, eu descobri o que é isso de verdade, enquanto que simplesmente o que está acontecendo é um alisadinho do meu ego, é simplesmente aquele discurso que agrada ao meu coração. E quando você vai conversar com essas pessoas, com esses líderes, na verdade a maioria deles, eles olham e dizem assim:
Não, mas olha, a gente tem que alcançar aqueles que jamais uma igreja tradicional alcançaria. Mas, irmãos, eu fico pensando, eu não estou questionando aqui de repente a forma, mas quando a essência, que é a palavra de Deus, é completamente excluída, é algo muito estranho, irmãos. Eu lembro de um pastor chamado Kevin DeYoung, ele diz assim, olha, pesque alguém lá fora, com toda a sua bagagem de secularismo e de mundanismo, que para manter essa pessoa, você vai ter que continuar sendo secular e mundano, assim como você pescou. Porque senão as pessoas descobrem que tudo aquilo ali era uma farsa e caem fora. Então você vai ter que manter o mesmo circo todos os domingos, todas as reuniões, para que aquela pessoa continue ali dentro desse círculo vicioso, dizendo assim, não, isso aqui é bom, isso aqui foi o que conquistou meu coração. E eu penso que essa ganância de seguir segundo aquilo que Deus não chamou para que a gente seguisse, mas simplesmente para ter pessoas que concordem comigo dentro de uma determinada visão, está muito presente nos nossos dias, irmãos. Está muito presente. E Deus está dizendo aqui, não, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E essa boa vontade é aliada à vontade de Deus, como Deus quer. Jesus, quando, ali em Mateus 28, quando ele enviou os seus apóstolos, os seus discípulos, ele disse, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Ele não disse ensinando-os a guardar aquilo que vocês acham que é legal, aquilo que vocês gostam mais, aquilo que agrada o coração de vocês, mas é tudo quanto vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No versículo 3, Pedro agora traça o contraste entre dominadores com modelos. Dominadores com modelos. Jesus, ele deu autoridade aos pastores, aos presbíteros, mas essa autoridade que Jesus dá não é para uso próprio, não é para uso próprio, é para a glória de Deus, não é para o meu reino nem a minha vontade, mas é para a glória de Deus. Eu lembro de uma pregação que eu ouvi há muito tempo atrás, e o pastor falava que pastores, presbíteros, líderes, eles são como holofotes. Você, quando vem num casamento aqui na igreja, você entra aqui e você vê aquela iluminação, né? Aquelas luzes verdes, tal, o pessoal coloca aí, fica bonito o negócio. Você vem entrando e você olha para onde a luz está clareando, né? Você vê lá aquele negócio assim, mas ninguém para olhar o holofote. Ou você já parou? Rapaz, deixa eu ver esse negócio aqui que está mandando essa luz aí. Que negócio bonito, olha só o fio, olha só a estrutura disso, olha a marca disso. Rapaz, que negócio extraordinário. Ninguém para olhar o holofote. Mas a gente para olhar o que ele está refletindo, para onde ele está apontando. E da mesma forma, pregadores, pastores, presbíteros, qualquer pessoa que exerça liderança, reflete Cristo. Aponta para Cristo, ou deve apontar para Cristo. Irmãos, quando não acontece isso, passamos a ser uma espécie de dominador. Dominador aqui significa literalmente pessoas que exercem comando ou força. Pessoas que se apropriam daquilo que não é seu. Pessoas que de alguma forma passam a oprimir os outros. Eu lembro de um tempo atrás, e até mesmo conversando com pessoas, Sávio falou sobre isso também no primeiro culto. Quantas pessoas não querem participar de discipulados, porque muitas vezes a visão que se tem de discipulados é, não, de repente eu vou querer ir para o cinema e o meu discipulador não vai deixar. E se eu quiser namorar com aquela menina, o meu discipulador não vai deixar. Porque se tem uma ideia, e muitas vezes se é passada uma ideia errada, de domínio sobre a pessoa. A gente viu aqui no primeiro domingo, nos cultos da tarde e da noite, Efésios capítulo 4. E o alvo da liderança, ou o serviço da liderança que Paulo coloca ali, a finalidade é aperfeiçoamento do corpo, e a palavra aperfeiçoamento está ligado ao amadurecimento do corpo. Pessoas que amadurecem, elas são pessoas que vão começar a discernir a vida por meio das lentes da palavra de Deus.
Elas vão amadurecer na palavra a tal ponto de repente, verem alguma coisa e aquilo ali vai confrontar a percepção bíblica da pessoa, e a pessoa vai dizer assim: rapaz, esse não é caminho de Deus, não. Mas dominadores, eles sugam e eles geram rebanhos, se a gente pensa assim, eles geram ovelhas sempre dependentes. Pessoas que o tempo todo vão estar alimentando o ego dos seus dominadores, dizendo assim: ah, porque fulano de tal é o cara, porque aquele ali é a pessoa que eu não... É como se fosse uma espécie de guru. Eu lembro de uma temporada de acampamento, um jovem sentou para conversar comigo, nós passamos uma tarde inteira conversando, tarde inteira, lá no Moriá ainda, sentamos lá a tarde inteira conversando, o cara chorou, eu chorei lá com o cara, a gente lá se abraçou, orou, tal, abrimos a palavra, pense ali na tarde toda você sentado. Quando terminamos de conversar, a pessoa fez assim: rapaz, muito bom o que você falou, foi muito jóia esse momento aqui, eu vou perguntar ao meu discipulador se de fato as coisas são assim. Rapaz, eu olhei, sabe aquele momento assim que você diz assim: meu irmão, como eu pude perder a minha tarde com esse ser? Você olha e diz assim: rapaz, o que é isso? Não, eu preciso agora conversar com o meu guru, com o meu mestre, para saber se isso mesmo procede de Deus. Eu disse: tá, meu irmão, vai em paz, vai lá, não tá de pof. É complicado. Ezequiel 34, ele fala de pastores que apacentam a si mesmos. E eu penso que essa figura de dominadores, ainda que pastores lá não sejam pastores e presbíteros como temos hoje, mas ele se refere ali aos líderes. Então a gente, de certa forma, pode aplicar os mesmos princípios, com certeza pode. E ele diz: ai dos pastores que apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas. E uma perspectiva de apacentar ali seria para Deus, mas eles devoram o cevado, eles se alimentam da gordura das ovelhas, como que para eles. É uma questão de domínio, é uma questão de posse, é meu e ninguém tasca. O que Pedro vai contrastar aqui é: não sejam dominadores, mas sejam modelos do rebanho, tornando-vos modelos do rebanho. Eu acho jóia, irmãos, essa expressão, porque Paulo, lá em Romanos 8, ele diz que quando Deus age por meio de todas as coisas, Ele age para nos conformar à imagem do Seu Filho. Sejam coisas boas ou coisas ruins, todas as coisas englobam tudo isso. Para nos conformar à imagem do Seu Filho. Jesus é o modelo principal, e Paulo olha para a igreja e diz assim: olha, me imitem como eu tenho imitado a Cristo. Há uns meses atrás, eu fui fechado no trânsito, eu estava lá na minha faixa, a pessoa veio se imprensando numa faixa que não era para ele andar. Chegou a um ponto que não tinha mais como ele passar, o cone estava lá na frente, o policial estava lá na frente, ele jogou o carro em cima do meu, pegou meu retrovisor e meu para-choque. Sabe aquele momento que você... Eu estava lendo um dia desse a Confissão de Fé, né, e o comentário lá diz que é como se Deus tirasse por alguns instantes a mão dele de cima de nós e deixasse-nos à mercê do nosso coração, para nos humilhar. E eu creio que aquele ali foi o propósito, porque eu não me conheci na hora, eu acelerei o carro e bati na porta do cara, com raiva. Meus filhos estavam dentro do carro. Só que eu estava com tanta raiva, Beta me desconheceu. Eu estava com tanta raiva naquele momento. A gente foi para o aniversário do meu sobrinho. Umas 3 ou 4 horas depois, quando eu cheguei em casa, foi que literalmente eu dei conta do que eu tinha feito. E eu creio ali que não foi por simplesmente uma reflexão minha, mas era Deus já humilhando o meu coração. Irmãos, eu chorei como menino. Beta nem subiu para o quarto. Eu desci até a sala, pedi perdão a ela. Os meninos já estavam dormindo. E o mais difícil para mim foi chegar para os meus filhos no outro dia,
sentar com os dois e dizer assim: papai não foi modelo para você nisso que ele fez. Porque para eles, eu como pai, eu sou modelo. Eu sou modelo. E na minha relação com Cristo, eu me conformo à imagem de Cristo. E eles me imitam. Mas naquele momento eu tinha que dizer para os meus filhos: eu não fui modelo. Não me imite nisso. Eu tive que me humilhar diante deles, pedir perdão a eles, confessando o meu pecado a eles. Sabe, irmãos, eu penso que quando ele chama aqui para nos tornarmos modelos do rebanho, são pessoas que o rebanho olha, as pessoas olham e dizem assim: eu vejo o Cristo em você. Isso começa dentro de casa, irmãos. E isso, dentro das nossas relações da igreja, isso faz parte também. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória, o prêmio daqueles que exercem liderança. E aqui Pedro está pensando sobre pastores, presbíteros. Não vem das mãos dos homens, não vem das placas que nós podemos ter, não vem dos aplausos que podem ser dados. Jesus vai dizer: olha, se você busca o aplauso dos homens, está aí a sua recompensa, você já recebeu. Mas o que Pedro traz aqui é que essa recompensa, essa coroa de glória será entregue pelo próprio Senhor Jesus. Pelo próprio Senhor Jesus. Nós somos chamados, irmãos, à eleição. Nós vamos participar de eleição dia 1º de julho. Nós somos chamados, aqueles que estão aqui, que são candidatos, a nós ou aos irmãos que irão votar, nós somos chamados a perceber aquilo que a palavra de Deus aponta como parâmetro, como caminho de Deus. Meus irmãos que são candidatos, que estão aqui, aqueles que são eleitos, como eu também, nós somos chamados a olhar o nosso coração por meio da palavra de Deus, a deixar Deus sondar de fato o nosso coração por meio da sua palavra, e a revelar se há em nós caminhos maus, e a nos conduzir pelos caminhos da verdade, pelos caminhos eternos. Vamos orar, irmãos. Queria convidar já os presbíteros para virem aqui à frente, para auxiliar aqui na distribuição dos elementos. Nós vamos orar também já nos preparando para esse momento de ceia. Senhor, colocamos aqui a nossa vida, o nosso coração diante do Teu altar, Pai, reconhecendo a nossa insuficiência, a nossa fraqueza, e pedindo sobre nós a Tua graça, Pai, a Tua condução. Senhor, que o Senhor mexa com o nosso coração, que o Senhor tire de nós, Pai, aquilo que é idolatria, apostasia, aquilo que não glorifica o Teu nome, e que o Senhor fundamente, Pai, o nosso coração, o nosso caráter, segundo a Tua palavra, segundo aquilo que Cristo fez na cruz, segundo a nossa nova identidade nele. Senhor, abençoa os meus irmãos que estão pleiteando, Pai, essa eleição para diáconos, para presbíteros. Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor instrua o coração deles, que eles possam se colocar diante do Senhor com humildade, Pai, e perceber aquilo que é caminho do Senhor e aquilo que é caminho do coração. Senhor, eu te agradeço pela liderança dessa igreja, por esse conselho tão pastoral, Pai. Te agradeço, Pai, porque eu sou pastoreado por eles, Pai. Eu tenho aprendido tanto com eles. Que o Senhor continue a levantar aqui homens de Deus, Pai, para caminhar com o rebanho que é o rebanho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.